Graça e paz a todos, Emerson Eliel aqui. Eu me deparei com um vídeo na internet de uns irmãos tocando numa outra denominação e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para comentar. Na verdade, vai servir como uma reflexão. Então eu vou deixar aqui para vocês aqui esse trecho desse vídeo que eu vi, que aliás é uma orquestra muito bem... Assim, tem outros dissidentes, outras denominações que na orquestra cada um toca de uma maneira, muitas vezes da maneira que quer. Aqui tem mais ordem e percebi várias tubas, né? Assim que demonstra aí uma orquestra até de porte relativamente grande. Não sei se era um dia de ensaio, mas fica com o vídeo aí. Igreja, a salvação é pela graça. Esta é a igreja, a salvação é pela graça. Esse é o nome da igreja. É interessante imaginar aqui que já é um nome, assim, de grande responsabilidade. Porque o intuito muitas vezes da denominação, de várias denominações, é ela já nascer muitas vezes exclusivista, que ela tem algo de diferente. E ela é melhor do que as outras. É sempre assim. Então, sempre a intenção é chamar o máximo de pessoas para aquela igreja. Mas existe uma diferença. Há igrejas que querem pessoas, porque ali nela ela quer dizer que tem algo melhor, talvez a estrutura, talvez a organização, mas jamais essas igrejas elas vão dizer que as que estão em outra está fora do caminho. Isso muitas vezes não vai ter. Às vezes pode ocorrer isso que eu te falei, né? Que eu falei para os irmãos. Alguns vai falar assim, mas aqui eu tenho um melhor som, mais confortável, ar-condicionado, a nossa organização, se tem sala para criança, e tudo isso na estrutura da igreja, mas nunca dizer que ela detém a salvação e ela é correta. A gente observa isso na congregação. O que a gente observa na congregação é aquele exclusivismo tão grande que vocês observam até que o número de igrejas, vamos supor que ela nascesse agora, essa sede de construir templos, ou se fosse agora mesmo, só analisar o agora, essa sede de construir templos já mostra um exclusivismo, né? Os irmãos percebem que é porque nenhuma outra igreja está correta, ela não entrega esses outros irmãos na mão de Deus, em oração, em boa companhia, em ajuda da outra igreja. Não, ela não vai fazer isso, né? Porque ela quer até que os templos dela aumentem, um em cada rua, se fosse possível, né? Para que o número de pessoas escolhidas, que aqueles escolhidos muitas vezes eles pensam que é na congregação, né? Porque um dia Deus chama. Tá na Assembleia, um dia quem sabe Deus não faz a obra e traz para cá. Então, irmão, quando nasce uma outra igreja, aqui eu vou falar, né, sobre a congregação agora de início, depois eu vou dar um conselho para essas igrejas que estão nascendo. Essas igrejas, denominações, né? As igrejas são aqueles que buscam estar dentro da graça de Jesus Cristo, então se forma uma igreja de pessoas no corpo de Cristo. Mas aqui estamos falando de denominação. Então, por mais que você fala que saiu uma pessoa da congregação que ele era um exemplo de humano, né? Não vou nem falar exemplo de crente, exemplo de cristão, ou exemplo, né, lembrando em denominação, porque daí isso é relativo. É como se ele se veste, o que você fica sabendo dele. Mas vamos falar aqui, por mais que saia uma pessoa que seja um exemplo de uma pessoa idônea, uma pessoa de fé, né? E ela saia da congregação e fala, olha, aqui eu não estou bem aqui, eu passei por certas situações, eu não quero ficar aqui. Já vai ser chamado de apóstata, né? Saiu da congregação, é apóstata. E aí ele vai e abre uma denominação igual à congregação, praticamente idêntica. Segue todas as liturgias,
véu, ósculo santo, tudo, tudo, tudo. Se essa igreja não tiver vinculada com o Braz, para eles não tem salvação, não tá no caminho. A gente vê porque você posta vídeos aqui de outras denominações, fala, você não anuncia, você não fala de Jesus, só fala da congregação. Mas você pode, no meu caso, né, eu posto vídeos aqui de outra denominação, cantores, e eles falam mal, né, mas aí você coloca aqui os vídeos de uma igreja que saiu da congregação, né, idêntica à congregação, não tá certo, porque não é do Braz. Tem uma outra igreja aí que entendeu que deveria usar o véu ali, as irmãs, e cantam essas músicas gospel, né? Porque por mais que ache que o cantor fez para ganhar dinheiro, isso aí é entre o cantor e Deus, mas as pessoas estão usando para louvar a Deus pela melodia, pelas palavras, muitas vezes, né? Que são realmente palavras cristãs, de evangelho. E aí eles julgam porque tá usando véu, aquela denominação. Então são exclusivistas, que é tudo para eles, tem que ser ali do Braz, tem que ser CCB, assim se procedeu nos Estados Unidos, quando acharam que ia até haver uma divisão com o conselho, mesmo que é o conselho daquele país, não quiseram, tinha que estar vinculado ao Braz. É um exclusivismo, eu não sei como vai ficar isso, irmão, porque se você for analisar o evangelho, analisar as escrituras, isso aí, olha, eu tô para dizer pros irmãos que é uma coisa à contramão do que é anunciar o evangelho. Porque a congregação, se ela vê-se que saiu uma igreja que é igual a ela, irmão, eu não posso ficar aqui mais, né? Eu passei por essa situação, eu vou iniciar ali no meu bairro uma igreja, uma salinha, e começa ali a atrair pessoas, a aumentar, eles deveriam ficar contentes. O ministério deveria ficar feliz, né? Nossa, nós fizemos a nossa parte, tá prosseguindo, tá criando outras denominações, mesmo os usos e costumes, mesmo, né? Liturgia, mas tudo bem, tá ali é o evangelho, é melhor uma igreja do que mil e outras coisas abertas aí com ilusões do mundo. Mas não ficam contentes. Ficou anos e anos a briga na justiça entre o Ministério de Jandira por N motivos ali de uso de nome, né? Porque era a congregação cristã, o Ministério de Jandira, eles não queriam esse nome, depois foi para a CCA, então ficou na justiça. Ficou na justiça para tirar esse nome e brigas ali por causa de usar Inário. Já fizeram Inário correndo, Inário 5. Poucos gostaram. O Inário 4 era um Inário muito bom. Poderia mudar algumas coisas. Erros de escrita, né, ali na parte do português, né, na parte da música, algumas coisas, mas não fazer tudo que fizeram. Porque queria que fosse exclusivo da congregação e não uma outra igreja parecida usando. Então, irmão, o que eu quero chegar para vocês é o seguinte: isso é tudo religiosidade, denominação, briga por poder, briga por aparência. Agora Cláudio Marsola foi lá, falou que não tem nação contra o Brasil, como se os Estados Unidos, os americanos, tudo tivesse impedindo eles lá. Aí o Luiz Carlos no último culto leu uma carta, eu não pude trazer para vocês, não estava aqui para gravar. Trouxe uma carta lendo que, né, a congregação não é a graça, não detém a salvação e não, né, não tem negócio de nação, para tentar desfazer aquilo que o Cláudio Marsola falou. Falar que tá tudo bem com os americanos, que tem até americanos que ajudam eles. Bom, aqui vocês percebem toda essa dinâmica, esse trabalho de religiosos, de líderes. E pouco você vê Jesus Cristo em tudo isso, o verdadeiro transformar das pessoas, a não ser números. Batizou não sei quantos. A gente vê aí, né, o número de batizados. Será que são atendidos todos aqui naquela tragédia do Rio Grande do Sul? Será que estão atendendo todos? Porque tem alguns que batizou, às vezes não voltou mais. Tem família de irmãos batizados, que muitas vezes não está congregando sempre. Filhos. Será que se vê ali no rio, precisando, tá se afogando? Será que vai ver? Viu, você é da congregação, mas faz quanto tempo que você tá indo na igreja? Você, então, vamos procurar outro irmão aí. Vai deixar ali se afogando? Porque eu não duvido. Para uma denominação que vê, a piedade vê se tá precisando mesmo aquela família. Se tá tudo certo, se pai, mãe, marido tá indo na igreja direito. Se não tem alguém em disciplina, se não ajudam. Não. Olha lá, se ajuda até os que são mais, né, assim,
tem várias regiões aí que chega pra mim de situação de que às vezes até pessoas firme e fiel, como dizem, todo dia na igreja, mas escolhem, né? Então, irmão, chega na hora de um grande desastre, é mais pedido para dinheiro, já não basta o que ter piedade já arrecada, faz outra coleta, outro pedido de dinheiro, complicado. Isso são esquemas religiosos, As pessoas estão mais preocupadas com o nome da instituição, que é a obra de Deus, igual, né, Marsola falou, saúde, é seu cooperador, visita ele, daqui a pouco eu já tava, não é seu cooperador, é da obra de Deus, não é seu ancião, é obra de Deus. Eles não pensam duas vezes para tirar alguém do cargo ou alguma coisa, para manter esse nome da obra de Deus, manter o nome Congregação Cristã no Brasil. E os seguidores, os fiéis, pensam a mesma coisa. É um reflexo da liderança. Por isso eu comecei o vídeo falando para vocês que se sai um outro dali de dentro, desvincula do Braz e inicia uma nova obra. A obra de Deus é anunciar o Evangelho, as igrejas abrindo para anunciar o Evangelho. Jesus disse, aquele que não é contra nós é por nós. Falou para a samaritana, que nem aqui nem ali, mas que seja em espírito e em verdade. Mas eles já julgam outras denominações. Então essa denominação que está começando, e essas outras que estão para começar, outras já iniciadas, Assembleia Cristã. Irmão, eu não tenho vínculo com nenhuma delas. Mas o que eu tenho a dizer para você é que para mim, todas vai ter erros, mão de homens, mas que não pode haver heresias. E a pior delas é aquele julgamento que fazem com as pessoas. A tal da disciplina aí dos condenados, que não pode pedir hino, já faz anos. Agora, nesse projeto O Resgate, com a hipocrisia do tamanho do mundo, alguns estão voltando a tocar, que tem cidades assim. Mas, irmãos, é escolhido a dedo. Mas não ia ser assim. É que está vendo esvaziamento. Coletas caem. E a sede de construir é grande. Por isso, o pedido, vamos parar com as coletas para construção, vamos pegar o dinheiro para ajudar o Rio Grande do Sul, esquece um pouco de construção, né? A gente tem os cultos online, a gente tem as igrejas que já tem, vamos abençoar as outras igrejas que estão anunciando o Evangelho, mas vamos ajudar lá. Não funciona assim. Eles querem outra coleta emergencial para ajudar lá. Agora o recado que eu deixo para as outras igrejas que estão iniciando, como eu falei no começo do vídeo, não iniciem já achando que vocês são diferentes, porque pregam o Evangelho, porque ali não tem placa de igreja, já falando dessa maneira de que vocês estão trazendo algo exclusivo para vocês mesmos. Também está errado. Não comecem assim. Não comece na ambição de você ver aquele que começou, que deu início, aquele grupo que se esforçou para começar tudo, da sua igreja ser maior, querer ser sede, querer ser o primeiro, querer ser o líder, querer ser o presidente. Isso é tudo ambição humana. Não tome a frente das coisas. Você que começou também, que é um bom, né, teve um bom intento, não pense em ficar crescendo a sua instituição, prédios, igreja como pessoas, irmãos. Ajuda o próximo. Entrou um dinheiro aí, ajuda a tua igreja. Ajuda a igreja. E depois, irmãos, se vê necessidades, também ajuda outras. Aqui nós estamos suprindo toda a nossa igreja. Os irmãos aqui vai bem financeiramente. Se não está bem financeiramente, ajuda a igreja. Se está bem financeiramente, ajuda outra igreja, outra denominação, outras pessoas. Para que esse exclusivismo? Aonde está Deus nisso tudo? Aonde está Deus no você querer que a sua instituição, a sua denominação seja melhor, ou seja, comece da simplicidade, anunciando o Evangelho. Eu não ia falar nada nesse vídeo, mas um missionário como Luiz Franciscon, outros missionários, aqueles outros até antes dele que trouxe o Evangelho para o Brasil, que passaram até mais aflições, perseguições, mortes, mas a congregação nunca lembra deles. Usa até os hinos, mas nunca lembra deles. Malemar lembra de Luiz Franciscon como uma pessoa missionária, mas é quase como aquele que fundou a congregação.
né? Ele fica só como se ele fosse aquele... não, ele é exclusivo da congregação. Não. Ele iniciou a Assembleia Cristã na Argentina, várias igrejas nos Estados Unidos. Então, eu fico aqui a imaginar. Será que se Luiz Franciscão tivesse a condição, igual tá tendo nosso irmão Juliano Francisco, que saiu da congregação lá em Londrina, né, que começou o Instituto Medita Fé. Naquele tempo não tinha essa condição por lei e essa estrutura muito bem elaborada de acordo com as leis para não haver problema, né? Se você tem tudo isso, ainda corre o risco de ser perseguido, imagina não ter. Juliano Francisco iniciou um instituto Medita Fé, onde ele ali tem os grupos de apoio na verdade, como se fosse uma piedade, verdadeira piedade de ajuda ao próximo. Tem a parte de ensinar música para crianças, que aliás essa denominação dê valor a uma orquestra bem formada, porque os jovens vão gostar de estar ali. Isso é divino, isso é benéfico. Não é porque daí vai só porque toca. Sempre jogam esses assuntos na congregação mesmo, é isso aí na hora de disciplina. Ele quer voltar só para tocar, né? Mas eles não largam o osso ali do cargo também, né? Eles também não largam o osso do ministério. Então, inicia com uma orquestra bem estruturada. Esse Instituto Medita Fé conseguiu, né, por maravilha de Deus aí, benção, uma sede. A gente vai falar mais sobre ele, né? Que na verdade Juliano Francisco é como se fosse um missionário, né? Tem os irmãos que estão ajudando ele, não é hierarquia, não é para se engrandecer, mas tem os irmãos que estão ajudando, o próprio irmão dele trabalhando junto nessa obra, né? Mas são missionários, e que iniciou o Instituto Medita Fé, que através dele dá assistência à vocação de uma pessoa que quer abrir uma denominação, uma igreja, ou seja, é um avanço no evangelho, é o anunciar do evangelho, através de uma instituição, de um instituto, né? Então é o que eu aqui, eu não ganho nada com isso. Eu não tenho salário fixo deles, não tenho nada aqui para ficar fazendo propaganda. Se um dia tivesse também, não vejo problema nenhum, porque é algo que eu vi e observei, acompanhei a transparência, a misericórdia para com aqueles que eles ajudam, sem interesse em lucro. Então para que eu estou trazendo isso para vocês? Assim como outras denominações. Essa denominação, no caso ali, é um instituto, mas essa denominação igreja, que aliás esse instituto vai começar com um culto também, mas assim, porque é bom, né? É um espaço bem estruturado, por que não fazer um culto, né, por semana ou a cada 15 dias? Então, irmão, essa igreja aqui, a salvação é pela graça, é uma igreja que para aqueles que querem, gostam de tocar, vai ser igual a congregação, né? Gosta de tocar, não tem problema nenhum. O que eu falei para vocês, não pode ter heresia e condenação de cima de púlpito, exclusivismo. Não comecem assim a igreja. Pelo amor de Deus, eu não tenho vínculo com o Instituto Medita Fé. Se errar, eu vou falar. E essa igreja também, e outras igrejas. Mas todas elas, não comecem com o tal do exclusivismo, porque isso destrói o que é igreja em Jesus Cristo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo são pessoas que buscam servir a Deus após uma conversão, de anunciar o evangelho. As pessoas entendem o fundamento da salvação e eles passam a viver como igreja. A instituição, placa denominacional deveria ser algo que acolhe essas pessoas para melhor ainda servir, mas não para destruir uma igreja. Não para criar pessoas hipócritas, julgadoras, que são o reflexo da liderança. Por que tantos xingam, tanto falam mal dessas igrejas, igual vai comentar aqui dessa outra igreja? Porque é o reflexo da liderança que não quer isso, não gosta disso. Se fosse uma liderança que ensina, olha aqui, para nós é lançar o evangelho. Se houve dissidência, houve separação, louvado seja Deus, vai lá, congrega eles com eles e ajuda eles. Mas não é assim. Não é assim. Então o povo fica exclusivista junto com essas pessoas. Esse é o vídeo de hoje. Paz e graça a todos, espero que você compartilhe aí de Sumaré, essa igreja fica em Sumaré, que eu estava vendo ali, né? E pode pesquisar, vai aparecer logo o Facebook, né, dessa igreja, e vai conhecer quem é ali de perto, vai congregar, vai visitar, né? Tem um trecho da palavra, o vídeo tá longo, não sei se eu vou conseguir colocar, mas vai visitar.
Deus abençoe a todos grandemente. Graça e paz verdadeira. Deixa seu like e comenta aí para ajudar esse vídeo. Comenta aí o que você achou, né? E até o próximo vídeo, irmãos. Deus abençoe grandemente. Porque é assim, irmãos, a vida continua. E muitas das vezes nós olhamos para o mundo lá fora e achamos que muitas das vezes alguém diz ser crente, é uma dificuldade. Parece que ser crente é um povo que não tem alegria. E a palavra diz: se muito soubesse que grande prazer tem quem escolhe servir o Senhor. Porque nós caminhamos com certeza, nós não caminhamos na dúvida, nós caminhamos com a certeza que o Senhor é o nosso pastor, está do nosso lado, cuida da nossa vida. Só que, se vocês começarem lá, olhando os conselhos do Senhor, desde quando Ele começa lá no Monte das Beatitudes, depois lá em casa vocês começam a dar uma olhadinha um pouquinho mais para trás, no capítulo 5, começa o Sermão da Montanha, as Beatitudes. Ele assenta-se no monte e começa a ensinar os seus discípulos e termina lá no 7º, onde começa terminando. E abrindo a boca, ele começava a ensinar. E já não começava a dizer: não, vai dar tudo certo. Não, se vocês me servir, as coisas vão acontecer das melhores formas. Não, se vocês me servir, podem vir que vocês vão viver uma vida de arregalar. Não. Ele dizia: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles terão vida eterna. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles herdarão o reino do céu. É tudo diferente do que o mundo ensina. O mundo não ensina a ter paz. O mundo ensina você a ser bravo, revoltado. Falou de mim, eu falo. Mexeu comigo, não tem essa, eu vou para cima. E a palavra nos ensina a ser pacificador, ter paciência na nossa casa, ter paciência no trânsito, ter paciência no trabalho, ter paciência com o nosso próximo. Tudo é diferente da maneira em que o mundo ensina lá fora. Glória! Lá fora o homem ensina a desaforar o outro, a não ter paciência. Mexeu comigo, eu mexo. Falou comigo, eu vou tirar desaforo. E nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferente, qualidade diferente, porque o Senhor falou: nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, e não se pode esconder numa cidade em cima do monte. Glória! É por isso que o crente, irmão, o crente, quando alguém faz tudo que faz lá no mundo afora, alguém fala assim: normal, lá tudo que você faz, ninguém vê nada. Mas põe um crente fazer um negócio errado, alguém fala: mas você não é crente? Por quê? Você é luz. E a luz ele brilha em qualquer lugar. Lá fora, essas pessoas não servem o Senhor, ele pode mentir, pode beber, pode isso, pode aquilo, ninguém vai falar nada. Mas um crente fez, alguém vai falar: mas você não é crente? Por quê? Porque você é diferente, você é luz. E o crente precisa brilhar no meio das trevas. Porque ser luz no meio de luz é uma luz a mais. Por isso que nós não temos que ser um crente, sabe, dentro de uma caixinha. Porque achar que ser crente é uma pessoa que tem que ficar presa dentro de casa, presa dentro da igreja para casa, é de casa para a igreja, de casa para... Não, irmão, nós temos a liberdade de ir e de vir em qualquer lugar. Só que aonde você for, a luz tem que brilhar. Você pode ir na festa? Claro que pode. Só que a luz brilha, porque o Senhor também foi na festa. Mas lá na festa ele fez um milagre e todo mundo teve que olhar: esse homem é diferente. Olha, você pode ir numa pizzaria, você pode ir numa festa, você pode ir em qualquer lugar. Só que aonde você for, você tem que mostrar que você é luz, que você é crente, que você brilha no meio das trevas. Dá para dar glória por essa palavra? Porque tem os fanáticos também, que é os religiosos. E esses aí já são insuportáveis, e ninguém quer ficar perto deles. Tem crente que, meu Deus do céu, e acha que só ele vai para o céu. Então tudo que faz ele reprova, tem aquele lugar de reprovação, a pessoa chata. E o crente não é chato, irmão, o crente é feliz, o crente é alegre. Pode ver que o Senhor era tão bom que a multidão queria ficar do lado dele. Agora, você viu uma pessoa chata se alguém quer ficar do lado dele? Tem crente que ele é tão agradável que se tiver uma festa e ele não for convidado, alguém fala: mas nem fulano de tal. Por que ele não veio? Porque ele é agradável. Onde ele vai levar paz, onde ele vai levar alegria, onde ele vai de conversa com todo mundo. Ele é crente, é servo de Deus. Aqui é aquele crente chato que se tiver uma festa, alguém fala: só que se convidar fulano de tal, eu não vou. Se chamar aquela pessoa, nem não apareço. Por quê? Só ele que é o certo, só ele que é o bom, só ele que vai para o céu.
E o crente tem que ser diferente, irmão. O crente tem que ser aprazível, alegre, feliz, igual o Senhor era. Por isso que as pessoas acham que ser crente é ser bobo. Não, ser crente é ser feliz. É isso que o Senhor nos ensina. Glória a Deus. Mas aqui ele nos ensinava: escolha a porta apertada, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mas ele diz aqui, só que são poucos o que a encontrem. Mas bem-aventurado hoje quem está aqui encontrando essa porta apertada. Você está dizendo: Senhor, eu quero ficar nessa porta apertada, mas eu já tenho a certeza que eu vou chegar do lado de lá e o céu me espera para cantar o hino da vitória. Aqui nós temos que tomar cuidado, porque o que muitos querem é isso daí: profecias. E estão procurando igrejas que têm profecias. E profecias existem desde lá de trás. Só que existe a verdadeira e também existe a falsa. Só que o povo, irmãos, eles andam tão sem espiritualidade que eles preferem ficar na mentira escutando uma profecia que agrada do que uma palavra verdadeira que muitas das vezes fala a verdade. Porque profetas falsos sempre teve. Quando Paulo mesmo entrava naquela cidade, eu acho que era de Éfeso, tinha aquela menina que era adivinha. O que era adivinha? Espírito de profecia, de adivinhação. E ela vinha atrás de Paulo e Silas dizendo: esses homens que estão entrando dentro da cidade são verdadeiros homens de Deus. Puxa vida, que profecia boa era essa? Está falando errado? E está falando o quê? De Paulo, de Silas, homens de Deus mesmo. Só que homem de Deus tem o espírito da revelação, de discernimento. É o que nós precisamos ter. Espírito de discernimento, para saber quando é Deus que fala e quando também não é que fala. E ela começou a profetizar sobre isso. Aonde eles iam? Até que Paulo parou e expulsou o espírito que estava naquela menina. E na mesma hora ele se retirou dela e não tinha mais adivinhação. Em vez de ele se alegrar por tudo isso acontecer, não, o que fizeram? Vamos prender esses homens. Por quê? Eles não aceitam a verdade. O que acontece em muitos lugares por aí, espírito de adivinhação, profecias falsas, estão em cima de púlpito e prega isso, e prega aquilo, Deus vai fazer aquilo, e Deus vai fazer aquilo outro, e adivinha muitas coisas, e o povo chora, mas não fala de céu, não fala de vida eterna, porque a palavra verdadeira é a profecia de Deus, está aqui, é essa profecia que nos ensina qual o caminho que devemos andar. Não precisa outra profecia além dessa profecia verdadeira. Glória. Mas o povo quer escutar aquilo que engoda o coração, aquilo que engoda os seus próprios desejos. Eu vou na igreja